Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Albino Paquisi e Balixionga entram em colisão em rede nacional após o comentarista denunciar a máfia dos créditos no país. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajulava a semana. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir. Né? Albino Paquisi, mais uma vez, categórico, e vocês já sabem o bajulador, né? É isso mesmo. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa os likes se não curtir. Comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que é essencial, isso nos ajuda bastante. Nos ajuda bastante mesmo. Ok? Tamo juntos, já tá na casa. One love, vamos lá para a notícia. Bomba! Albino Paquisi e Balixionga entram em colisão em rede nacional, propriamente na TV Zumbi, né? Quando o Albino Paquisi veio a público denunciar a máfia dos créditos bancários em Angola. Sim, família, em mais uma revista Zimbo, vocês vão assistir aqui. Eu nem vou falar até muito, vou deixar vocês assistirem. Assistem aí, por favor. Do corredor do Lobito, que visão é que tem, uma vez que já estão identificadas as áreas onde este dinheiro será utilizado? A minha visão é muito pessimista nesta matéria. Por quê, doutor? É pessimista porque nós temos o Fundo de Gestão de Crédito, que é para o crédito, né? Nós temos o Banco de Desenvolvimento de Angola, que é para o crédito às empresas captarem e buscar. Nós temos o Cuenda, que tem 420 milhões de dólares, dos quais 320 milhões são do Banco Mundial, 100 milhões é do Orçamento do Estado. Agora nós temos o Diversifica Mais com 300 milhões de dólares. Tenho um amigo que veio do BIE a semana passada e me trouxe feijão e disse: Paquisi, eu contactei todas essas instituições e nenhuma me deu crédito. Tem 3 ou 4 hectares para plantar feijão, só para dar o exemplo. E depois tem outras pessoas de Benguela, nós fizemos e não recebemos isto. Quer dizer, Leda, nós temos de ser um bocadinho realistas quando falamos sobre essa matéria. E é com muita pena que eu falo sobre isso, porque a minha visão é muito pessimista, porque realmente as pessoas que muitas vezes recebem créditos nestes setores, desde o Banco de Desenvolvimento de Angola, o próprio Fundo de Gestão de Crédito. Aliás, ainda há 2 semanas, nós ouvimos os agricultores daqui de Colibengo que disseram: olha, o milho está aqui a produzir, venham por favor buscar o milho. E quando lá se chegou para buscar o milho, metade do milho estava estragado. Quer dizer, o que é que nós realmente pretendemos fazer, né? Então é aqui onde eu tenho uma visão muito pessimista, porque se nós queremos realmente potenciar o corredor do Lobito, é ressuscitar o que existia no corredor do Lobito. É ressuscitar o que existia no corredor do Lobito. Eu conheço bem Benguela, conheço Mochico, conheço o Ambo e conheço, portanto, o BIE. Conheço o BIE. As infraestruturas que estiveram lá no tempo colonial ainda estão lá. Se nós formos para o Ambo, o Grêmio do Ambo ainda está lá. No tempo colonial, até nos anos 80, o Grêmio funcionou para conservar o milho. O Grêmio do Ambo está lá na Cala. A minha pergunta tem sido essa. É verdade que o governo tem boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então a pergunta tem sido: se nós temos 400 milhões, nós temos 300 milhões, nós temos o Fundo de Gestão, nós temos o BDA, por que razão é que estas instituições não dizem e não vão para estes locais, trabalham com as administrações e ressuscitam, por exemplo, os grêmios de milho, que é um dos setores que amanhã, estando o corredor a funcionar em pleno, nós vamos precisar do grêmio de milho para conservar. É um exemplo que estou a dar. E depois tenho compreendido que, quando nós falamos de crédito, isto ainda continua hoje no nosso país. E com muita pena minha, continua hoje no nosso país, que as pessoas que recebem crédito são de duas tipologias. Duas tipologias. Quais? Ou tem um amigo que trabalha numa instituição que dá crédito, ou tem um amigo que trabalha nesta instituição que dá crédito, ou são do partido que governa. Não confia nos critérios definidos para a atribuição dos créditos nessas instituições? Os critérios não são claros. Ou então estão em algumas cooperativas onde tem pessoas que influenciam para receber crédito. Porque aqueles que realmente têm a mão na massa, com exceção do empresário Vinevala, o Vinevala que está no BIE, que certamente agora terá recebido um crédito porque o Vinevala faz muito trabalho. Os outros não estão a receber. E depois nós temos, por exemplo, um banco, que é o Banco de Desenvolvimento de Angola, cuja missão é que recebe dinheiro que vem do Fundo de Petróleo e da mineração, dinheiro, aquele é um banco público. O BDA. O BDA, cuja missão do BDA
É captar os que querem dinheiro, é ir buscar. Perceber, você tem um projeto sério, vem. A pessoa está no ramo da agricultura, no ramo das pescas, no ramo da indústria, há 5, 10 anos. Não, você é sério, venha cá, vamos ver o teu projeto. Se o teu projeto não está bom, nós, o banco, vamos melhorar o teu projeto. Funciona assim nos outros países. Porque a razão é que nós não funcionamos assim. E vamos ver os que têm créditos. E eu vou dizer aqui outra coisa, daquelas que eu muitas vezes digo que não se diz em televisão. O indivíduo vai perceber que alguém que tem um bar para vender cerveja recebe crédito do BDA, de um banco como o BDA, recebe crédito, o que vende cerveja, porque está ligado a quem está lá, ou então está ligado ao partido. E os que têm lavras para trabalhar não têm crédito. A minha pergunta tem sido, queremos ir aonde? E isto, para fechar e passar a palavra à Leda, isso prejudica o próprio Estado angolano e compromete-nos diante das instituições que estão a nos dar dinheiro. Porque realmente elas próprias dizem, mas esses aqui não são sérios. Um banco como o BDA fornece crédito a um rapaz, meu amigo, aliás, é para receber da onde? Do BDA. Mas você vende cerveja. Então quem trabalha na lavra, está a cultivar o milho, está a cultivar o feijão, não tem crédito. Você tem crédito. Não tenho nada contra a pessoa que recebeu. Mas eu acho que então, são daquelas coisas que não podem acontecer com instituições sérias. Bem, espero que consigam, mas eu não acredito, porque eu conheço as instituições. Eu estive no AMBO há 2 semanas e passei por aqueles centros todos completamente abandonados. E a gente diz, mas o Estado angolano não investe porque há aqui dinheiro. Não acredita na mudança, doutor Paquice? Não está otimista em relação a isso? Prefere não responder? Estou otimista. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também, numa altura em que se fala muito na questão do agronegócio, na autossuficiência alimentar, e os angolanos que estão neste setor dão o melhor de si para corresponder às expectativas do Executivo, até para ajudar os angolanos a terem a comida à mesa e a melhor preço. Não, Leda, primeiro olhar para o Diversifica Mais, ao contrário do Paquice, para mim com muito otimismo. E quando eu tenho esse otimismo, não é porque eu não conheço e não reconheço alguma disfuncionalidade no circuito e no processo, principalmente da cedência de créditos. É verdade o que o Paquice disse, mas é preciso olhar tecnicamente para essas questões. Ou seja, os créditos, eles não são exclusivos para a agricultura. E, portanto, quem vende cerveja, se conseguir apresentar um bom projeto e existir crédito para isso, vai naturalmente recebê-lo. Considerando que, olhando para esta questão do Diversifica Mais, e eu estou otimista em relação a isso, aliás, diz muito bem, das infraestruturas ao longo do corredor do Lubito. Também conheço. São 130 milhões de dólares que vão ser aplicados naquele corredor. Dos 300 milhões, são 130. E é exatamente o que? Infraestruturas. Ou seja, quando se fala de infraestruturas no corredor do Lubito, não são só os carris, não são as infraestruturas no corredor. Então, eu creio, e tenho essa esperança, que as infraestruturas que mencionou farão parte deste projeto até porque não devemos só também permanecer numa espécie de um saudosismo. Há coisas que aconteceram no tempo colonial que temos de mudar, porque a perspectiva é diferente, os desafios são diferentes. Aqui eu penso que, primeiro, é preciso continuar a investir na diversificação da economia. É preciso continuar a investir, e eu até acho que esse dinheiro é pouco, tem de se fazer mais. Depois, gosto também... Eu reputo de muito positiva a ideia de que parte desse valor vai ser para a questão da regulação. Por quê, Paquice? O grande problema dos agricultores na obtenção do crédito está relacionado com a falta de titularidade sobre as terras. Nós possuímos terras. Esse é um problema que nós podíamos ultrapassar há muito tempo. Por isso é que eu estou a dizer, quando se levanta essa questão, um investimento no aspecto regulatório, a minha expectativa é que esse problema se resolva. Por quê? Porque o banco não vai pegar em dinheiro e entregar. Não, tem de ter uma garantia. E quem trabalha no setor agrícola, quero calcular que a principal garantia que tem é a própria terra. E se não tem
não é proprietário dessa terra, se não tem titularidade sobre ela ou tem mera posse, o banco não lhe pode dar garantia. Então estou à espera também que esse regulamento... Doutor Bali, Sim. peço desculpas, nós fizemos o debate livre na terça-feira Sim. sobre a questão da agricultura e do agronegócio no país, e uma das preocupações das pessoas que trabalham no setor é de facto, a morosidade que existe no tratamento para a obtenção do documento da terra, que é o que lhe permite, em alguns casos, ter acesso aos créditos. Portanto, então, é muito difícil. Falam em acima de 2 anos, 2, 5 anos, 10 anos, para conseguirem ter esse documento. Com estas dificuldades, como é que podemos incentivar, de facto, as pessoas a investirem neste setor? Eu concordo consigo, Leda, e por isso é que eu digo, eu sou otimista em relação a essa projeção e esse projeto dos 300 milhões, porque exatamente um dos aspectos é, por exemplo, reduzir pelo menos a 20% a questão do processo. Então nós estamos a falar da introdução de um simplifica no processo da cedência do crédito. Isso é fundamental, porque é verdade o que está a dizer, ou seja, ter crédito nesse país é mesmo muito difícil, porque o processo... Aliás, há pessoas, pelo menos aqueles que trabalham no setor agrícola, que quase não conseguem. Depende da qualidade do sujeito. Não, ter crédito neste país, Balito, meu amigo Balito, ter crédito neste país depende da qualidade do sujeito. Aí sujeitos estão a receber 50 milhões, 100 milhões. Deixa-me só terminar. Depende da qualidade do sujeito. Até porque falou... Depende da qualidade do sujeito. Não, porque se falou do Vinevala, o Vinevala com certeza teve crédito. O Vinevala virou famoso. Virou famoso na agricultura. Não, veja, por isso é que eu estou muito tempo a gritar. Por isso é que eu estou a dizer, uma das questões fundamentais para se dar crédito, e disseste isso no programa passado, é que alguém tenha mesmo capacidade para produzir, mostre que de facto produz. Não estou a dizer que os critérios e o processo é também simples o suficiente, ele tem de ser simplificado e haverá investimento nessa direção, mas aqueles que dão provas que têm estado a investir, aliás, há também jovens que produzem sal, por exemplo, em Benguela, que também receberam crédito, ou seja, há crédito, mas claro que há mais dificuldades para aqueles que trabalham na terra, por causa desse problema que eu acabei de levantar, que é muito importante. Aliás, há um outro problema nessa questão da terra, é que tu tens bases de dados, por exemplo, desencontradas. Tu tens uma base de dados da província, tens uma base de dados no município que pode estar desencontrada, ou seja, o município pode dizer que o senhor é proprietário, é titular daquela terra, quando a província não tem esse conhecimento e vice-versa. Então, isso é preciso sintonizar. Depois me deres são um os minuto, problemas que temos. São os problemas que nós temos na nossa administração que vêm sendo resolvidos. Então, por que eu sou otimista? Sou otimista, primeiro, porque temos aqui, aliás, temos intervenção do Banco Mundial, que, claro, é muito sério também na questão da fiscalização e da supervisão. Aliás, é por causa disso que o Quenda que mencionou, quase os relatos de desvios dos fundos do Quenda quase que são inexistentes, por causa mesmo da própria supervisão. Aliás, em relação ao Quenda, eu tenho estado a dizer, e não vou me cansar de dizer, é preciso reforçar o valor que se dá às famílias, porque as famílias estão em sofrimento. Desculpem os economistas se me disserem, isso é assistencialismo, a mim não importa, a questão é que a economia está ao serviço das pessoas e, portanto, tem de salvar as pessoas. Eu já terei percebido mais, já terei percebido mais a questão do Quenda, assim. Já terei percebido mais a questão do Quenda, mas, no entanto, a questão da terra nós podemos resolver de maneira muito simples. Esta coisa de estar na Constituição, constar na nossa Constituição do legislador constituinte que a terra é propriedade geral do Estado, isso podia ser desfeito. Os nossos avós trabalham a terra há mais de 100 anos nesse país. Isto é que é interessante. Porque se tu não precisas de uma revisão constitucional, tu só precisas de um processo para tratar do assunto, um processo mais célere. Ou seja, se eu estou num espaço há muito tempo, por que não há um processo fácil para que eu seja titular e tenha um documento que eu possa apresentar ao banco e ter o problema resolvido? A própria lei de terras devia ser revista, mas aqui um problema que é, eu tenho entendido, eu quando ando um bocadinho por Angola, tenho entendido isso, tenho entendido que durante muito tempo houve uma confusão entre o Estado e o partido. E isto criou uma problemática que é a seguinte: muitas pessoas hoje no nosso país têm terras que não utilizam, hectares e hectares que não utilizam, usam-nas
está nas redes sociais, mas eu também tenho visto, porque é verdade, muitas vezes somos convidados para isso, para fazer fazendas que são de finais de semana. Mas a lei já porque as proíbe pessoas... isso. Sim. Não, é verdade. A lei diz proíbe o que é que isso. tem de acontecer. Sim, a lei proíbe isso, é verdade. Então não é um problema legal, é um problema da se a fiscalização pessoa e da aplicação da lei. Sim, mas se a pessoa tem a titularidade da terra durante um tempo e não utiliza, o Estado vai reaver para efetivamente toda a cor. Mas agora, a lei diz isso. Meu doutor, então é só aplicar. Relativamente ao crédito, só para terminar essa palavra, vou passar a Leda. Era importante que nós percebêssemos que realmente há pessoas que estão a trabalhar. Eu estou de acordo, aliás, eu tenho estado a dizer aqui que há pessoas que estão de facto a trabalhar. As pessoas estão a trabalhar. As pessoas estão a trabalhar. Sim. Que são agricultores e que estão mesmo a trabalhar. Mas nós temos informações fidedignas de muitas pessoas que estão a trabalhar, cujos nomes muitas vezes constam de listas para receberem créditos porque querem aumentar a sua atividade. E esses nomes são retirados das listas para o... Você sabe disso? Não, tem de perceber. Não é verdade. Aliás, os exemplos que partilhamos aqui contradizem o que acabou de dizer. E o que é que eu quero dizer? Paquice, nós não podemos pedir a um banco, uma instituição séria, só porque o Estado tem uma política para diversificar a economia, que o banco vá dando dinheiro só assim, não. O banco tem garantias. Aliás, ceder créditos é um negócio do banco. Sim, mas então, esse processo tem de ser simplificado. Os próprios agricultores têm de estar organizados de tal forma que o seu desejo seja realizado por via de uma legislação, Paquice. Os agricultores, mesmo quando não estejam organizados, era muito importante que instituições como, por exemplo, eu não citei por acaso o BDA aqui, essas instituições que estão vocacionadas para captar quem efetivamente tem essa potencialidade, podiam ir buscar. Mas, Paquice, estaríamos em 4 anos nós tínhamos assistência. Em 4 anos nós tínhamos o problema resolvido. Veja, o Banco Mundial assiste os agricultores, mas o Banco Mundial não cede direito de superfície. Quem tem de tratar isso é o Estado, e por isso é que eu acho que simplificar esse processo é fundamental, é desbloqueador para esse processo todo. Vamos olhar para mais uma matéria. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,